como se dará e quando será o último julgamento da humanidade? Sabemos que, à luz da Bíblia Sagrada, a humanidade ainda enfrentará 3 julgamentos. O primeiro refere-se ao julgamento aonde terá o tribunal de Cristo. Neste julgamento apenas irão comparecer a igreja que foi arrebatada, para então ser galardoada e logo em seguida adentrar as bodas do Cordeiro. O segundo julgamento é chamado Tribunal das Nações. É um julgamento que se dará após a grande tribulação, no retorno de Cristo à terra com a sua igreja, para libertar Israel de seus opressores e para a implantação do reino milenial. E o terceiro e último julgamento que a humanidade passará, nós encontramos em Apocalipse capítulo 20, versículo 9 até o versículo 15. Observe os detalhes destes versículos. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Este capítulo é a consolidação no que diz respeito a toda e qualquer revolta do ser humano ou de hostes espirituais do mal. O Cordeiro de Deus tirará definitivamente o pecado do mundo, e só existirá no universo a semente do bem. Satanás, agora lançado no lago de fogo e enxofre para sempre, de lá jamais escapará e nunca mais se oporá aos planos divinos. Neste mesmo lugar já se encontram o anticristo e o falso profeta há 1000 anos. Ali ele não reinará, mas será atormentado eternamente. Até que enfim chegou o final da carreira daquele que por séculos e milênios enganava a humanidade e incitava os homens contra Deus. Observe agora o versículo 11 do capítulo 20 de Apocalipse. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Com Satanás fora do cenário, é chegada a hora do julgamento final. O grande trono branco indica pureza, santidade e glória. O que se assenta sobre o trono é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Todo juízo foi entregue ao Filho, conforme registra em João 5:22. O universo físico não irá subsistir diante do fogo divino. Por esta razão serão destruídos da terra os planetas, o Sol, a Lua e todas as galáxias e estrelas. O universo reage diante da espantosa presença do Todo-Poderoso. As suas leis são alteradas pela presença de Deus. Mas João não entende tal movimento cósmico e então compara-o a uma fuga constante, dizendo que não foi achado lugar para eles. Sim, não haverá mais lugar para a antiga criação. É verdade que sempre haverá uma terra, mas não necessariamente a mesma. Os servos do Antigo Testamento, a igreja e os mártires da grande tribulação não se encontrarão aqui incluídos, pois estão ao lado de Cristo, livres de qualquer juízo e condenação. Agora observe os versículos 12 e 13 do capítulo 20. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Para muitos a expressão grandes e pequenos do versículo 12 tem a ver com posição e status social. No entanto, à luz do contexto geral das Escrituras, somos de parecer que essas duas classes de seres que ali serão julgadas referem-se, primeiro, aos anjos caídos, conforme 2 Pedro 2:4, e segundo, aos homens em sentido geral, conforme também 2 Pedro capítulo 3, versículo 7. A presença do livro da vida servirá para provar que os nomes dos perdidos estão riscados dele. Segundo a Bíblia, cada pessoa que nasce neste mundo tem o seu nome escrito no livro da vida. Porém, à medida que a pessoa chega à idade da razão e escolhe conscientemente ou afastar-se de Deus ou aproximar-se dele, o seu nome é riscado desse livro ou mantido nele. A expressão abriram-se os livros trata-se dos 66 livros da Bíblia, a palavra do Senhor. Isso tem a ver com tudo aquilo que a pessoa praticou contrário à palavra do Senhor. O juízo é segundo as obras de cada um.
de maneira que não haverá engano ou equívoco. É evidente que o grande trono branco não é o mesmo do julgamento das nações, o qual já terá ocorrido 1000 anos antes. Diante do trono, acharam-se todos os mortos, os perdidos de todas as épocas da história, inclusive os que morreram perdidos no milênio. Os ímpios receberão algum tipo de corpo na segunda ressurreição para julgamento, vergonha e desprezo eternos, conforme Daniel 12, versículo 2. Os livros são abertos e os mortos julgados de acordo com o registro das suas obras. Até os seus pecados mais secretos virão à tona. Sua sentença, sem dúvida alguma, é o lago de fogo. Milhões e milhões estarão ali a dizer eternamente: as verdades que eu menos gostava de ouvir eram aquelas que mais precisava conhecer. A perdição eterna não é uma ficção literária, uma lenda ou uma filosofia, mas sim uma realidade. A sua descrição nas Escrituras é no sentido literal e não simbólico ou figurativo. Infelizmente, milhares de pessoas só vão reconhecer isso quando for tarde demais. Conta-se que Voltaire, já em seu leito de morte, exclamava: daria tudo para crer que não existe o inferno. Que momento terrível será para milhões de pessoas quando os livros forem abertos. Como a morte e o inferno deram os mortos que tinham, torna-se claro que todos os ímpios mortos, em todas as épocas, serão trazidos perante o trono branco para julgamento. O julgamento será individual, pelas ordens de acordo com o princípio do Evangelho, e levando-se em consideração os seus motivos. Haverá diferença na sentença e na punição, mas não na duração da pena. O fogo que arderá no lago é por natureza inextinguível. E agora, para finalizar, observem os versículos 14 e 15. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O livro da vida contém os nomes daqueles que colocaram sua fé em Cristo para a salvação. Não é de se admirar ter Jesus mandado seus discípulos se alegrarem, porque os seus nomes estavam escritos no livro da vida. Todos os nomes que estiverem escritos no livro serão escritos ali antes desse dia. Nada consta de nomes sendo escritos no livro da vida naquele dia. A Bíblia é muito cuidadosa em informar-nos que o destino final dos perdidos é horrível, indo além da imaginação. Envolverá angústia, choro e ranger de dentes. É uma fornalha de fogo que traz como resultado prejuízo e horror eternos. É nesse sentido que a Bíblia diz que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Esta é a maior razão por que devemos levar as boas novas do Evangelho de Cristo até o fim do mundo. Os crentes no Novo Testamento tinham nítida consciência do destino de quem vive no pecado sem se arrepender. Por essa razão, eles pregavam com lágrimas e defendiam a palavra infalível de Deus e o Evangelho da salvação contra as distorções e as falsas doutrinas. Ao dizer que a morte e o inferno também são lançadas no lago de fogo, fica bem claro que terminou o tempo em que os seres humanos morrem. Deste momento em diante, não haverá mais experiência da separação da alma do corpo. Tudo isto já se cumpriu e não se repetirá. Em se tratando de julgamento, é bom que se faça uma análise cuidadosa de 1 Coríntios 6, versículos 2 e 3, onde se fala em julgamento do mundo e julgamento dos anjos, os quais serão efetuados pelos santos. O primeiro ocorrerá na época do milênio e nada tem a ver com o juízo do trono branco. O último ocorrerá simultaneamente a condenação de Satanás ao lago de fogo, um pouco antes do juízo final. E uma pergunta que não nos faz calar: e aqueles que nunca ouviram falar do Evangelho? As Escrituras ensinam que pela graça comum, Deus se revela a todos e concede a cada um a capacidade de buscá-lo. Existe uma tríplice revelação de Deus. A primeira, a revelação interna da razão e da consciência em cada indivíduo. A segunda, a revelação externa na criação, a qual proclama o poder, a sabedoria e a bondade de Deus. E terceiro, a revelação especial através das Santas Escrituras, como também na pessoa e na obra de Cristo, que confirma e completa as outras duas revelações, exibindo a justiça, a santidade e o amor de Deus. Quem vos transmitiu esta mensagem é o evangelista Danilo Zang, e eu quero convidar a você que ainda não é inscrito em nosso canal. Não perca tempo, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe este vídeo com mais pessoas,
Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Isto é muito importante para o engajamento de nosso canal, para que estas mensagens possam ir mais longe. E a nossa oração a Deus sempre é e sempre será: Deus abençoe a tua vida e te guarde, desde agora e para sempre.